Falta pouquinho, gente, para a virada do ano. 2022 vem chegando ao fim. 2023 já está na porta. E é aquele momento de fazer reflexões, botar algumas questões na balança, olhar para trás, projetar o futuro. E por isso eu tenho aqui duas pessoas maravilhosas, incríveis, com projetos ainda maiores do que vocês, porque essa é a beleza do projeto, né? Ele se torna maior do que a pessoa que os criou. Eliana Ferri, à frente de um projeto que visa a qualificar e trazer autoestima para mulheres, né? Transformando a vida. E o Júlio Rita, com Cozinheiros do Bem, um artivista. Exato. Já tem uma estrada, Cozinheiros do Bem, né, Júlio? Trazendo o básico, comida e dignidade para os moradores de rua. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês. Obrigado. Porque vocês são pessoas que mudam o mundo. E o objetivo do Olhadas é esse, é a gente mudar o mundo aos pouquinhos, às vezes a vida de alguém com uma informação, com conteúdo, com um sorriso. E vocês fazem isso de uma forma potencializada. E o Júlio, inclusive, já ganhou até prêmio, né, Júlio? Sim. Com o Cozinheiros do Bem. Conta um pouquinho sobre de onde é que surgiu esse teu projeto. Cozinheiros do Bem nasceu em 2015, setembro de 2015. Na época eu tinha sido chamado para participar de um reality show de gastronomia. Sempre trabalhei com comida, né? Comida e arte. Por isso o artivista, né? Porque, enfim, tem que ser um pouco artista para lidar com a gastronomia. E também para lidar com essas dificuldades do mundo. E claramente a gente vê que tu tem bem a cara de ativista, né? Já veio até com outdoor estampada. Tenho tatuado na minha pele a marca, né? A Ape of God são meus parceiros. É uma marca que significa macaco de Deus, né? A gente vê hoje no racismo as pessoas chamando as pessoas, tentando ofender alguém como se macaco fosse pejorativo, né? E a gente sabe que a gente tá entrando em 2023, tá aí na porta, tá batendo, né? Logo amanhã. Enfim, o Cozinheiros do Bem nasceu dessa necessidade de andar nas ruas e não enxergar as pessoas como um pedaço de pano atirado no chão. E eu, como cozinheiro na época, estava participando de um reality show. E bem na época teve uma junção de 1000 músicos que se juntaram para chamar a atenção da banda Foo Fighters. Por isso que o Cozinheiros do Bem é Cozinheiros do Bem Food Fighters. Né? Não tem nada a ver com uma guerra do alimento, é só um trocadilho. Mas poderia ser também aqueles que lutam pelo alimento, exatamente, né? Nós lutamos e foi dessa brincadeira. Mas e daí na época surgiu essa necessidade e o meu nome estava na mídia, estava aparecendo bastante, e daí surgiu. Aí eu fiz a primeira ação, quando eu voltei pro meu restaurante, minha ex-mulher perguntou, e aí, como é que foi lá? Eu falei, foi legal, acho que eu vou voltar semana que vem. Ela falou, se tu voltar semana que vem, tu nunca mais vai parar. E são 7 anos sem parar. Em 2016 eu recebi o título da Google e da Pirelli como um dos 15 brasileiros que mudaram o país para melhor. São números, são né, prêmios, mas a gente sabe que a miséria e a fome é um produto. São produtos. Né? Com 1/4 da comida que vai para o lixo, nós conseguiremos acabar com a fome do planeta. Então, acho que é um detalhe de educação. Não é o presidente A ou o presidente B que vai acabar com a fome do Brasil, e sim, no dia 1º de janeiro, quem vai estar nas ruas lutando por isso é a sociedade civil organizada. Então, acho que cabe a cada pessoa ter esse entendimento de poder fazer um pouquinho. Agora está quente, verão está chegando, bota uma garrafinha d'água na geladeira, sai de casa e entrega para uma pessoa. Começa por aí. E o Cozinheiros do Bem, vocês conseguem doações de alimentos. Sim. E aí oferecem refeições para moradores de rua. E eu acho que sabe que esse assunto realmente me emociona, porque além da comida para sobreviver, eu vejo que tu recompõe a dignidade dessas pessoas, né? O alimento é uma ponte. Por meio da cerimônia que tu faz ali, daquela celebração. E quantas refeições tu consegue oferecer por mês, Júlio? Em média, em cada ação, a gente entrega mais de 1.500, 2.000 marmitas. Eu tenho tatuado aqui mais de 1,5 milhão, que foi até um número onde a gente entregava com marmitas de alumínio. Hoje a gente entrega só com biodegradáveis. Daí eu falei, o dia que eu conseguir parar de gerar lixo, eu vou tatuar a marca.
Então, de lá para cá já foram mais de 1.800.000 marmitas. Não é um número que faz a diferença, mas a atitude, a constância. A gente está chegando no final do ano, a gente chega em dezembro, né? Todo mundo agora na ação de Natal quis ajudar. Foi uma ação maravilhosa. Mas agora, a partir de janeiro, as pessoas vão para a praia, né? E esquecem que aqui Cumpriram as pessoas... seu papel também, estão com a consciência limpa, Tranquila, né? Daí janeiro e fevereiro não existe mais fome. Isso é o que a gente precisa. Então, o recado que fica é que para que pensem, para que colaborem. Cozinheiros do Bem tem o nosso Pix lá, olá cozinheirosdobem@gmail.com. A pessoa pode doar a partir de R$1. Sim, não precisa também ser só Sabe, alimento. tá lá na praia, não consegue entregar o alimento, doa R$1. Sabe? Se cada um, a gente estava conversando aqui antes, né? Se cada pessoa tivesse essa consciência de cada um fazer o seu um pouquinho, a gente não passaria tanto trabalho. De pouquinho em pouquinho, e eu gostei também que tu falou em atitude. E atitude, né, Eliana? Tu aí é uma outra proposta e ainda assim fazendo tanta diferença. Tu trabalha no mercado da beleza. E aí, após muitas ações avulsas, empacotou esse projeto para 2023 que tem um foco nas mulheres. E aí vale ressaltar, assim, as mulheres que seguem sendo vítimas de violência doméstica, que seguem numa situação de vulnerabilidade muito grande, sim, apesar de toda essa luta por empoderamento. E aí entra um trabalho muito importante teu. Eu queria que tu dividisse com a gente qual é o foco desse teu projeto. Então, Ali, este projeto, né, nasceu com esta visão que eu venho aos 15 anos que eu tenho o Instituto Embeleze, que a gente vem transformando vidas, né? Já são mais de 20.000 mulheres ao longo desses 15 anos que a gente já formou. E muitos depoimentos que a gente sempre escuta, que elas vêm e me trazem, é que aquele curso mudou a vida dela, né? E o que acontece? Muitas delas não têm o dinheiro para pagar o curso. Quem paga é o marido, é alguém da família. Só que a gente vê que quando tem qualquer crise no casamento, no namoro, eles cortam o curso, né? E com a pandemia, eu vi assim nascer muito mais essa necessidade de muitas entidades me ligando e me pedindo bolsas. E eu sempre tive bolsas e já doei mais de 100 bolsas de cursos para várias mulheres. Só que começou a crescer muito e eu pensei, vamos fazer esse projeto, criar vida e vamos fazer assim como o Júlio, né? Fazer a nossa parte, tentar botar muitas outras pessoas juntos nesse projeto e criamos essa meta para 2023, tentando impactar a vida de mais de 1.000 mulheres, né? Com violência doméstica, vulnerabilidade social e jovens, que também é um problema sério, ali passeando aí por todos os abrigos que eu fui agora este ano, que os jovens aos 18 anos eles têm que sair dos abrigos. E eles não têm profissão. Não e aí... tem nada, né? Esse é um problema seríssimo, porque quem não é adotado, né? Para as crianças que ficam à margem da sociedade, porque faz 18 anos, perde o direito a ficar num abrigo para menores e aí sai sem qualificação, sem família, sem amigos muitas vezes, porque essas pessoas ficaram lá. Então, é uma oportunidade, é 100% gratuito daí, Eliana. Sim. Essas bolsas que a gente já deu ao longo desse tempo, que eu te falei que são mais de 100, eu como empresária, que dei para esses alunos, né? E agora a gente está convidando a sociedade, né, para amadrinhar uma mulher ou uma jovem. Pode ser entre uma ou duas mulheres. O que essa madrinha vai fazer? Ela vai pagar, vai investir no curso dela, mais o material, porque ela não tem dinheiro para comprar o material, e mais uma mentoria de desenvolvimento pessoal, que são os 4 encontros, que é muito necessário para que ela continue no curso. E essa mulher, essa madrinha, a gente quer que ela mentore ela, tomando um cafezinho com ela, indo na formatura dela, ajudando ela a formar o negócio, né? Porque esses jovens e essas mulheres que sofrem agressão, elas têm um emocional muito abalado. Então a gente vê a dificuldade deles manterem um foco, né, em qualquer coisa, porque qualquer problema emocional eles já desistem. E na verdade, assim, a gente tem que ter muito claro que não é apenas qualificar alguém para ter uma renda, embora isso já seja muito. Sim. É tu dar esperança para a pessoa e tirar ela de uma situação de fragilidade, vulnerabilidade emocional extrema. Muitas vezes essas mulheres têm medo, inclusive, né? Não acreditam em si. E é recuperar a autoestima e devolver essas pessoas a possibilidade de sonhar, fazer parte da sociedade. Como é que vocês percebem, assim, Júlio, tu que tem essa vivência da rua, desde crianças até idosos,
a percepção de quem recebe um gesto de amor como esse? Eu sempre disse que o alimento é uma ponte, né? Nesses 7 anos a gente já tirou mais de 70 pessoas das ruas. E muitas vezes era uma troca de carinho, né? Levando. Então, geralmente eu procuro. Todo mundo sempre disse: comida para morador de rua é o sopão, né? Começa pelo nosso alimento, que é uma comida diferenciada. Eu sempre procuro perguntar pro pessoal o que eles querem comer, o que eles têm vontade de comer, para depois rodar entre eles durante a entrega do alimento e conversar, para perguntar o que eles estão sentindo, se eles estão gostando. E a gente poderia fazer um menu degustação servindo nas ações, mas a gente trabalha com comfort food, que é aquela memória, né, aquela comida de memória, de conforto, de carinho, para lembrarem dos pais, para lembrarem das avós, das mães, e eles entendem isso. Então eu sempre faço questão de ter essa entrega para eles, para que eles possam, a partir disso, ter a liberdade de ter uma troca conosco, falando sobre as suas histórias, porque quem está na rua, todo mundo sempre me dizia: quem entrega comida é pessoal de igreja. Faz um grande trabalho, não tem nada contra, mas a gente não obriga ninguém a rezar antes de receber um alimento. A única coisa que tem é o lance de bater um papo, chegar e perguntar: e aí, a comida tá boa? E a partir disso ter uma troca. E a gente vai conhecendo as histórias das pessoas, a gente vai conhecendo o nome das pessoas. Eu acho que esse é o grande barato. É delas entenderem que a gente não tá ali simplesmente fazendo uma entrega de alimento, a gente tá ali para ter uma troca. E a partir disso evoluir para depois, né, ter uma reinserção no mercado de trabalho, como a gente tem com os nossos projetos. O assistencialismo foi muito importante até aqui, porque ninguém levanta de uma cama ou de uma calçada para pedir perdão ou para procurar um emprego se ela estiver com fome. Sim, é básico. É, né? O básico. E às vezes é um gatilho também. E é o gatilho para voltar. Porque a gente vê que assim, são duas propostas diferentes, porque realmente o Transformando Vidas ele tem já um outro momento, que é o de efetivamente inserir a pessoa com possibilidades financeiras no mercado, enfim. Só que, de fato, antes disso, tu tem que dar uma assistência. Com certeza. Para quem não... E aí eu te faço essa pergunta para vocês dois, né? Tem muita discriminação com as pessoas que não conseguem oportunidades, como se elas fossem preguiçosas, como se fossem... drogadas, enfim. Como é que vocês percebem isso da vivência de vocês? Então, Ali, infelizmente, né, essas pessoas sofrem muita discriminação. E a gente até fala, quando apresenta este projeto, Transformando Vidas, que a área da beleza é uma área que inclui essas pessoas na sociedade facilmente. Porque eu digo que um barbeiro, uma manicure, uma depiladora, ela não precisa, né, apresentar um currículo, né, anterior. Tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito, isso. Exato. Então isso facilita a entrada dela no mercado, né? E, inclusive, muitos apenados, pessoas semi-abertas são nossos alunos, né? E eles logo começam a trabalhar, garotas que saíram da prostituição também, ou estão lá fazendo uma transição, né? Isso é muito legal, porque não tem exclusão. Outra coisa são dos gêneros, né? Na área da beleza não tem exclusão, na nossa escola é livre, né? Não tem cor, não tem raça, não tem... as pessoas se sentem à vontade. E é um mercado também que parece que não tem crise a beleza, porque as pessoas podem estar mal de dinheiro e prosperam, assim, vários salões, estéticas, o que é ótimo. Porque aí tem essa demanda também por profissionais. E tem alguma história, assim, que tenha te marcado nesse período, Eliana, de uma virada de vida mesmo? Sim, são muitas histórias, né? Muitas viradas de vida ao longo desses 15 anos. Mas tem várias impactantes, né? Não vamos citar nomes, enfim, mas já uma garota de programa que ela mudou a vida dela e voltou a ser digna, né, da profissão dela, da vida dela, com o curso de maquiagem profissional, né? Então ela pôde reassumir o filho dela e voltar à vida dela. E hoje ela faz isso também com outras jovens, ela ensina isso para outras, né? Que legal. E meninos que entraram lá com 16 anos, sem R$1 no bolso, hoje estão nas grandes barbearias, com seu carro, ganhando dinheiro, né? Então, assim, é muito legal por isso, porque insere muito rápido na sociedade. Claro que tem que fazer bem feito e gostar, né, Ali? Não adianta só ir lá fazer o curso. Mas aí é uma oportunidade. Uma oportunidade. Uma porta que se abre e o que é bonito. Bom, em primeiro lugar, o teu brilho no olhar quando tu fala. Assim, sim, total. Dá pra ver que aquilo que é uma alegria, porque é uma corrente do bem. Um é impactado e vai
fazendo com que outros também sejam. Quando vê, uma série de pessoas acaba mudando a sua vida, que é certamente o que tu percebe também, né, Ju? Claro, ela tava falando, eu tava pensando assim, eu tenho esse meu jeito grande, ogro, de ser voz O quê? grave. Não notei? Então tu tá tão delicado. Mas sabe que as crianças, quando eu chegava embaixo do viaduto, eu tinha uma grande dificuldade de ter o contato com as crianças. Até o dia que eu pintei o meu cabelo pela primeira vez. E aí as crianças, algodão doce. Né? Ai, que fofo! E por isso eu pinto o meu cabelo já há 7 anos. Sempre eu tô com o meu cabelo colorido, porque é uma maneira que eu encontrei de me aproximar das crianças. Mas esse contato direto com as pessoas é muito importante. Muito importante, porque elas crescem com isso. Porque geralmente a pessoa em vulnerabilidade, em situação de rua, ela passa invisível aos olhos da sociedade. E quando tu troca uma ideia, olhando nos olhos, isso para elas é muito importante, porque elas se sentem vivas novamente. Como o Toninho, esse senhor que eu tenho tatuado no meu braço. Ele é o grande responsável pelo Cozinheiros do Bem. Fazia 21 dias que ele não comia comida que não fosse do lixo. E ele comeu 7 pratos de comida. Ele é o grande responsável, né? E ele tá marcado na minha pele. E o I, que é um indígena, um jovem da aldeia Guarani Araquã, lá no Cantagalo, onde eu fui mostrar, isso aqui é uma folha da erva mate. Eu não conhecia como é que era a folha da erva mate. E quando eu arranquei, ele chutou a minha perna. Como quem diz, o que a árvore fez para ti? Então são esses detalhes que a gente encontra nas ruas, me dá vontade até de chorar sempre. Mas pode chorar, porque eu vou dizer uma coisa, é emocionante ver a transformação que essas pessoas também fazem em ti. Exatamente, porque eu acho que as pessoas que mais são agraciadas com as ações não são as pessoas que recebem. Claro, é muito importante, porque um prato de comida, muitas vezes, que acaba com aquela rejeição que ela está sentindo. Mas eu sinto isso há 7 anos na minha vida, todos os dias quando eu volto para minha casa, né, eu me sinto melhor. E é o que eu digo, não adianta tu ir fazer uma ação na rua, entrar no teu carro, dobrar a esquina, o cara cortou a frente do teu carro e tu, fulano, sabe? Eu acho que a cada dia é uma construção para nos tornar pessoas melhores. Por isso, até quando me ligaram da Google, quando me falaram, tu foi eleito um dos 15 brasileiros que mudaram o país para melhor, eu falei, pode conferir que tá errado. Porque eu não sou esse cara. Eu sou só o Júlio, assim como ela, assim como tu, que já fez ações conosco, sabe? Todo mundo que eu vejo que todo mundo tem os seus momentos de atitudes beneficentes. Mas tornar isso constante é que é a grande virada. Mas Júlio, assim, talvez isso seja até da tua humildade, assim, quanto a tu achar que tu não faz tanto, mas nem todos, aliás, muito poucas pessoas fazem acontecer, né? Eu sou uma que eu quero muito fazer o bem, eu faço o que eu posso, que é trazer vocês, divulgar, ajudar, né? A que tenha mais doações, mas eu não sou a pessoa que está lá na ponta, como vocês, criando um projeto, concretizando isso. E isso faz a diferença, sim. Quantas pessoas, Ali, tu acha que vão ser impactadas? Deixa eu te entrevistar agora um pouquinho. Quantas pessoas tu acha que vão ser impactadas vendo hoje isso? Muitas, eu espero que milhões. Então, assim, se uma pessoa já fosse impactada, já faria uma grande diferença. E eu acho que o trabalho que tu faz é muito importante, assim, quando umas pessoas que nos levam, né? Cheguei aqui, a menina falou ali, eu vejo tu sempre na televisão. Que bom, sabe? Porque exemplos como esse devem ser mostrados. A gente não tem que ficar mostrando, sabe? Não tem que torcer a televisão e pingar sangue. Eu acho que a gente tem que ter pessoas e espaço para que a gente possa mostrar trabalhos como o nosso. E isso, muitas vezes, gera muito mais... reflete muito mais e impacta muito mais do que o Júlio embaixo do viaduto entregando uma marmita. São duas frentes, São as né? duas frentes. São as duas frentes. E eu quero, antes de finalizar, que vocês divulguem como ajudar, porque certamente essas milhões de pessoas, né, Júlio, impactadas, algumas vão querer participar. Então, Eliana, como é que faz para entrar em contato contigo para ajudar? Se é só dinheiro, se pode doar algum tipo de material, enfim... Como é que as pessoas podem auxiliar? Então, Ali, eu convido a quem quiser ser madrinha, né? Não precisa ser uma mulher, pode ser 2, 3, né? Que vai investir nessas afiliadas. Pode ir direto no meu WhatsApp, porque eu que vou atender todas essas madrinhas, né? Nós já vamos botar o WhatsApp ali embaixo. Padrinho pode também? Pode ser padrinho também. E tem um valor já estabelecido? Tem um valor, tem os pacotes, né? São os valores bem acessíveis.
e faz comigo mesmo direto, e daí eu vou fazer toda a orientação e depois nós vamos estar divulgando para empresas maiores também, mas daí é um outro sistema. Mas se você tiver uma empresa gigantesca também e quiser, já entra em contato, que aqui a gente precisa de ajuda. E tu, Júlio? Quem quiser colaborar com Cozinheiros do Bem, entra lá nas nossas redes, no nosso Instagram, que é Cozinheiros do Bem, né? Cozinheiros, _bem, colocar Cozinheiros do Bem, apareceu uma logo rosa que nem meu cabelo, já entra ali, né? Ou através do nosso WhatsApp, que é 984480325, vai lá e fala com a Paty, que ela tá sempre ligada, ou doando através do nosso Pix, que é a chave do Pix, é olacozinheirosdobem@gmail.com. Mas o que eu sempre digo, quer ajudar alguém, abre a porta da tua casa, anda 100 metros para um lado, 100 metros para o outro, porque não adianta a gente pensar que a gente está ajudando quem está na rua, se muitas vezes dentro da nossa própria casa tem alguém sentindo falta de um carinho, de um afeto, de uma palavra. A ajuda começa dentro de casa. Nossa, e eu vou começar a pedir que os meus convidados sempre venham com o cabelo combinando com o logo do Aliadas, porque o Aliadas é isso, gente, é para ser aliados uns dos outros. E do cenário. Do cenário, mas principalmente aliadas desse mundão aí fora. Espero que em 2023 a gente esteja juntos, fazendo a diferença na vida de muita gente. Beijo, até daqui a pouquinho.